Olá, está no ar mais um Adenop TV. Boa tarde a todos e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um Adenop TV. Eu gostaria de lembrá-los que este programa é idealizado pelo pastor Dionísio Alves da Silva, pastor presidente da Adenop, Assembleia de Deus em Nova Palestina. E no programa de hoje, teremos a entrevista com Luiz Paulo Veloso Lucas, ele que é presidente do BANDES, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Nessa entrevista, ele falará sobre vários assuntos, inclusive sobre a economia e a crise que assola o mundo atualmente. Acompanhe aí. Luiz Paulo, o senhor como presidente do BANDES, que é um banco que visa o desenvolvimento, como o senhor avalia o cenário atual? Como administrar a situação em meio à crise? O Brasil vive uma crise de grandes proporções. Crise política, crise econômica, crise moral, crise de confiança. O desenvolvimento depende da confiança. O que é o desenvolvimento? É o aumento da produção, o aumento do valor agregado da produção e o aumento da produtividade. E o que leva ao desenvolvimento? É o investimento, né? Aquele gasto que o empresário faz, que o empreendedor faz em máquina, numa terra, na montagem de um negócio, para oferir um retorno lá na frente. Esse lá na frente, a gente não consegue ver quando o ambiente é de crise. Portanto, nós hoje, no BANDES, estamos remando contra a maré. Nós estamos fazendo um trabalho para combater o pessimismo e conseguir com que as pessoas que têm negócios em vista não deixem de fazê-lo por causa da crise. E é possível, sim, lutar pelo desenvolvimento em meio à crise. Mas é preciso reconhecer o que a crise está mudando no ambiente econômico. Crise e política. Poderíamos dizer que a crise vem da política? Com certeza. O atual governo se elegeu com um discurso, com uma narrativa que se comprovou falsa. Portanto, as pessoas, de um modo geral, tanto as que votaram na presidente quanto as que não votaram, estão decepcionadas e estão se sentindo enganadas. E como eu disse antes, é a confiança que é o grande motor do investimento e do desenvolvimento. Portanto, a natureza da crise é essencialmente política e é isso que contamina o ambiente econômico. Como o senhor tem avaliado os pacotes de medidas a serem tomados pelo governo federal, inclusive a volta da CPMF? Eu acho impossível fazer um ajuste fiscal, equilibrar as finanças do governo federal em meio à recessão. O PIB esse ano vai decair 2,7, tem uns que falam até em 3, menos 3. Quer dizer, nós vivemos um ambiente de recessão, demissões, empresas fechando, o investimento andando para trás. Nesse ambiente recessivo é impossível para o governo equilibrar as suas finanças. E eu sou completamente contra a volta da CPMF e qualquer tipo de aumento de imposto. O Estado brasileiro é grande demais, pesado demais, é como um obeso mórbido. E a CPMF é como se fosse uma lata de leite condensado. Só faz com que o obeso fique mais doente. O Estado brasileiro precisa de ser reestruturado, precisa de ser repensado, precisa de ser enxugado e ser mais eficiente para que ele devolva para a sociedade, na forma de políticas públicas, em obras, em infraestrutura, aquilo que ele toma da sociedade na forma de impostos, né? Porque quem gera riqueza não é o governo, quem gera riqueza são as empresas, são os trabalhadores, é a sociedade. E o governo se apropria de um pedaço dessa riqueza na forma de impostos e deve usar de forma muito inteligente esses impostos. Não é isso que acontece no Brasil. Os gastos crescem de forma desorganizada, desbragada, para atender necessidades setoriais, demandas, pressões corporativas e não consegue transformar
essa riqueza que ele toma na forma de imposto à sociedade em serviços públicos para toda a sociedade, aumentando a competitividade, aumentando a igualdade de oportunidades. Isso não acontece. É por isso que é preciso enfrentar a agenda da reforma do Estado. O Estado está no centro da crise. A crise fiscal, ou seja, a falta de dinheiro para executar as demandas que a sociedade leva para o Estado, é o elemento central da crise que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Ainda falando em desenvolvimento, quais são as prioridades aí na área e se tem havido esse desenvolvimento no Estado? Olha, nós estamos vivendo uma recessão, né? O Espírito Santo não é uma ilha, não está separado do resto do Brasil. Portanto, as empresas estão demitindo, a situação é de crise. Agora, tem coisas que são prioridades. Quais são nossas prioridades hoje? A primeira prioridade nossa hoje é exportação. Por quê? Porque na hora que o mercado interno está fraco, se a gente olhar para o mercado externo, a gente vai conseguir exportar. Nós já exportamos rochas ornamentais, já exportamos café, já exportamos mamão, mas temos que exportar outras coisas. O Chile exporta 5 bilhões de dólares de produtos agrícolas e produtos agroindustriais. O Brasil tem uma grande chance e o Espírito Santo deve agredir de maneira obstinada, profissional, o mercado externo. Essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade é a economia verde e economia criativa. Quer dizer, nós temos que usar os nossos ativos ambientais, nossos parques, a nossa orla para gerar desenvolvimento, principalmente através do turismo, né? E aí vem a questão do dólar, né? Que da mesma maneira que o dólar impulsiona as exportações, ele também pode trazer turistas para cá, né? E os turistas brasileiros que também não vão para lá porque o dólar está caro. Então o turismo é uma grande oportunidade e a economia criativa e a economia verde, os nossos parques, a economia criativa, os eventos, né, os shows, os espetáculos, tudo isso movimenta a economia e nós temos que ter um olhar muito forte para isso. Equilíbrio fiscal. Tem havido esse equilíbrio fiscal na sua avaliação? Não, esse é o grande problema, né, do país hoje, né? O Estado brasileiro, nos 3 níveis, União, Estados e municípios, está quebrado, falta dinheiro. Falta dinheiro porque o Estado ele ficou obeso, ficou grande demais, ficou caro demais, quis fazer tudo e mesmo tendo uma carga tributária muito pesada, olha, hoje se a gente for no supermercado gastar R$100, metade disso, R$50 é de imposto. E as pessoas pagam um imposto que está embutido no preço das coisas e nem se dão conta que estão pagando esse imposto. Então, às vezes a gente, o Estado devia fazer isso, o governo devia fazer aquilo, mas o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade, na forma de impostos. E o desequilíbrio fiscal é grave, a maior evidência da crise que nós estamos vivendo. Bom, se não está havendo equilíbrio, há um desequilíbrio. E qual é, na sua avaliação, o tempo para esse reajuste? Médio, longo? O que o senhor tem a dizer? Olha, eu não acredito em melhora da situação se não houver uma mudança na política. Como eu já disse na outra pergunta, a causa da crise é a política. O governo não inspira confiança. O governo está isolado. O governo federal hoje desfruta de uma aprovação mínima, 7%, menos até. Então, essa situação política, essa desconfiança faz com que ninguém coopere, né? Ninguém queira ajudar. Quem vai dar dinheiro ou aceitar pagar mais ou aceitar cortar gasto num governo que não inspira confiança? A primeira coisa que é necessário
é nós recuperarmos a confiança no governo, nas políticas públicas. Depois pensarmos que a economia tem que funcionar, nós temos que voltar a crescer, temos que pensar em desenvolver. E nesse contexto da confiança no governo, do desenvolvimento, aí dentro desse contexto será possível lutar pelo equilíbrio fiscal. Lutar pelo equilíbrio fiscal, quando não há confiança no governo e recessão, é impossível. Vamos falar um pouquinho do Luiz Paulo. O senhor na área profissional já pensou em se aposentar? E se caso isso venha a acontecer, e a política? Olha, eu sou uma pessoa dedicada ao setor público. Eu tenho 35 anos de trabalho no BNDES, eu sou funcionário concursado do BNDES e tenho uma trajetória passando pelo setor público em nível federal. Já tive 2 vezes na equipe econômica do governo federal, trabalhei com o Fernando Henrique no Plano Real. Aqui no Estado também, já fui secretário de Estado, de Planejamento, de Agricultura, já fui prefeito, secretário municipal, já passei por todas as áreas. Já disputei 7 eleições, mas eu continuo muito animado com a minha participação política. É o que Deus me deu, é o talento que Deus me deu, é o que eu gosto de fazer, faço por prazer, faço por amor. Entendo a política e o serviço público como um ato de amor. Lutar por um mundo melhor, por transformar as coisas no âmbito das políticas públicas. E eu vou continuar fazendo isso. O ano que vem eu me aposento, mas eu me aposento só do meu emprego no BNDES, mas eu continuarei trabalhando no setor público, participando da política, ou me candidatando, ou apoiando outros candidatos, porque é na política que a gente transforma a realidade. É preciso que as pessoas de bem participem da política. Tudo é política, a associação de moradores é política, a igreja, o clube de futebol, tudo é política. Tudo que é coletivo é política, né? Portanto, as pessoas de bem, as pessoas de boa índole, de boa formação, devem se dedicar à política. E eu vou, enquanto Deus me der saúde e vida, eu vou participar da política do Brasil, do Espírito Santo, da minha cidade de Vitória. Como o senhor avalia a participação das igrejas? Já que a política, como o senhor disse, ela está também inserida nas igrejas e os pastores, os líderes, têm uma parte nessa política. Na sua visão, qual é o relacionamento com as igrejas? Eu acho que a mensagem, principalmente das igrejas cristãs, ela é uma mensagem muito positiva para a sociedade, né? As famílias cristãs que adotam bons hábitos, que desencorajam o vício, que preconizam a virtude, elas contribuem com a sociedade. É muito fácil ver, quando você entra na casa de uma família cristã, mesmo num bairro pobre, você vê que é mais organizada, as pessoas convivem com as suas restrições, com as suas limitações, acreditam em Deus, têm esperança no futuro, são pessoas normalmente organizadas com dinheiro. É difícil ver uma família cristã com as pessoas bagunçadas com dinheiro. Então eu acho que os valores cristãos são valores que ajudam muito a sociedade como um todo, né? E é por isso que quando eu fui prefeito de Vitória por 2 mandatos, os meus programas sociais sempre foram feitos em parceria com as igrejas, né, de todas as denominações. O Estado é laico, o Estado ele não tem uma religião, ele deve se relacionar com todas as religiões e também com aqueles que não têm religião. Mas eu acho que as religiões, principalmente as religiões cristãs, têm uma contribuição e dão uma contribuição muito grande ao progresso e à paz. Bom, o senhor como capixaba, vamos falar aí o que o senhor tem visto aí na nossa cidade, em especial Vitória, nossa capital. O que o senhor tem a dizer da nossa capital? Vitória é uma das cidades mais lindas do mundo, né? Eu conheço muitos países, conheço o Brasil todo. Eu tenho um orgulho muito grande de Vitória. Eu sou muito bairrista, né? E principalmente como eu fui prefeito de Vitória, tenho orgulho do que Vitória se transformou, né? No centro de uma metrópole de 1,5 milhão de habitantes e uma cidade pujante, uma cidade com uma beleza, uma natureza linda, né? E também a cidade que os homens plantaram
beleza natural que Deus colocou aqui para nós, também é muito bonita, né? E eu acho que Vitória é um orgulho para todos os capixabas. Temos problemas que todas as cidades brasileiras têm, problemas de trânsito, de transporte coletivo, déficit habitacional, temos bairros de periferia que convivem com violência, que convivem com medo, que tem déficit de infraestrutura, que não tem serviços públicos adequados, mas eu acho que eu sou otimista, acho que Vitória e a grande Vitória, porque hoje que a gente fala em Vitória, tem que falar na grande Vitória, né? Tem que falar em Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, e eu acredito muito que saindo da crise, Vitória vai desempenhar um papel, vai ser uma âncora para o desenvolvimento do nosso estado, né? Principalmente aproveitando, né, os parques, aproveitando o patrimônio cultural e artístico, fazendo um trabalho profissional na área do turismo, reorganizando o trânsito, aproveitando melhor, né, a Bahia, né, com aquaviário, com barcos, né, integrando mais também os municípios da Grande Vitória. Não tem cabimento você ter táxi de Vitória, táxi de Vila Velha, não tem um sistema interligado. E há quantos anos se fala na integração operacional dos ônibus? Temos que fazer essa integração. Então, tem muita coisa para fazer, mas eu sou muito otimista. Eu acho que Vitória é um orgulho para os vitorienses e para os capixabas. Bom, para finalizarmos, eu vou deixar um espaço aberto para o senhor abrir o seu coração e deixar aí uma mensagem aí para esse povo que está te ouvindo nesta tarde. A minha mensagem é no sentido de que a gente não esmoreça e não desanime diante da crise. É preciso se revoltar com os maus políticos, com os políticos que mentem, que não falam a verdade para a população. A mentira é o maior pecado que um político pode ter, porque o político trabalha com a palavra. Então ele precisa de falar a verdade, dizer o que pode fazer, o que não pode. E é preciso que nós aproveitemos essa crise para que a gente tenha a capacidade de separar o joio do trigo, como diz a mensagem bíblica, né? Na política, como também no meio religioso, entre todas as profissões, tem gente boa, gente que não é tão boa assim, picareta, e é preciso saber separar. Mas a minha mensagem é de otimismo. Vamos empreender, não vamos desanimar com a crise, não. Tem muita coisa que tem novas oportunidades acontecendo. Nessa questão da economia verde, da economia criativa, das exportações, do turismo, tem muita coisa acontecendo. Lá no Bandes, chega todo dia novos projetos para a gente financiar. Então, se você perdeu o emprego, se você está desanimado, pense num negócio que a sua comunidade está precisando. Olha, a gente tem financiado pousadas em bairros de periferia, como é o caso do Jesus de Nazaré, financiamos lá um hostel. Estamos indo para a Serra, que tem regiões também que tem um potencial turístico enorme e que podem ser aproveitados. Vamos arregaçar as mangas e empreender. O grande protagonista do desenvolvimento não é o governo, não. É o empreendedor, é aquele que acredita. Pense na sua comunidade, o que a gente tem de bom para mostrar para os outros. O que a gente pode fazer para promover a renda, para gerar renda de forma honesta e assim conquistar um nível melhor de progresso, né? E isso, eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra. Querer sempre avançar em direção ao mundo melhor. Para trazer a palavra de hoje, está conosco mais uma vez o pastor Osias Júnior. Ele que esteve em nosso programa numa série de entrevistas temáticas sobre a família e hoje trará a você uma bela palavra do Senhor. Eu não sei o que você precisa ouvir, mas o Senhor sabe e através dele você será tocado neste momento. A palavra de Deus para você, nesta hora, está baseada no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos de 1 a 6. Houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá,
deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e os seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Rute. Eles viveram ali 10 anos, mas os irmãos Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sem seus filhos e sem o seu marido. Certo dia, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar o seu povo e tinha mandado alimento. No texto que nós acabamos de ler, nós temos a oportunidade de conhecer o relato sagrado da Bíblia, quando lemos no livro de Ruth, e fala de um período dos juízes que estavam ali sobre Israel. Temos a cidade que se chama Belém. Parece até interessante lembrar de que se eu falei que Belém significa casa de pão, como ficar passando fome em uma região como aquela? Mas nós lembramos que o texto sagrado diz que uma grande fome assolou a cidade de Belém. Logo, nós vamos encontrar Elimeleque tomando uma atitude. Essa atitude que Elimeleque tomou foi uma atitude precipitada. Por que uma atitude precipitada? Porque o período que estava aquela fome assolando aquela cidade, ela não ficaria para sempre. Mas no momento em que a fome chega, que a dificuldade chega naquela região, Elimeleque, ele agora olhando para sua esposa, olhando para Noemi, a qual também tinha os seus 2 filhos, o texto que eu acabei de ler diz que tinha lá os seus 2 filhos, né, Malom e Quilion, e naturalmente os seus 2 filhos já grandes estavam agora diante daquela atitude do seu pai Elimeleque. Ele toma agora sua esposa e os seus filhos e vão para uma cidade. A Bíblia diz que a cidade chamava-se Moabe. Quando nós olhamos para a cidade de Moabe, nós vamos lembrar dos moabitas. E os moabitas eram adversários ferrenhos do povo de Deus. Ou seja, era um povo e que não estavam direcionados a adorar o eterno, verdadeiro Deus. Logo, a cidade de Moabe não era uma região propícia para aquela decisão que Elimeleque tomou. Caros ouvintes, é interessante lembrar de que quando nós passamos por adversidades, por dificuldades, por momentos difíceis, muitas vezes nós não pedimos a direção de Deus, nós não oramos ao Senhor, e o que acontece? Tomamos decisões precipitadas. Muitas vezes essas decisões, essas escolhas que nós fazemos, o que acontece conosco? Muitas vezes perdemos a direção, muitas vezes encontramos dificuldades, e as adversidades que surgem, muitas vezes não surgem por um acaso, foi escolhas que eu fiz. O texto diz que essa saída precipitada de Elimeleque com a sua família para a cidade de Moabe, aconteceu muitas coisas, porque o texto diz que eles ficaram num período de 10 anos morando em Moabe. Nesse período de 10 anos, nós vamos encontrar no texto a morte de Elimeleque. Nós vamos encontrar no texto a morte de Malom e Quilion. Ou seja, no contexto, só ficou a Noemi. Imagine agora, amados, nessa situação, morando em uma cidade distante de Belém de Judá, e agora sozinha, viúva, sem os seus 2 filhos. Quando falamos que decisões precipitadas muitas vezes nos levam a passar por situações adversas, mas foram escolhas que nós fazemos, vamos lembrar de que o eterno Deus, ele não havia se esquecido de Noemi. O versículo 6 que encerra esse texto diz que Deus, ele olhando para Noemi naquela situação, ele não deixou aquela mulher só. Ele não
desamparou aquela mulher, porque a Bíblia diz que Deus, Ele muitas vezes não olha para nós pela nossa ignorância, pelos erros que cometemos. A Bíblia diz que a misericórdia, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E isso mostra, o texto mostra isso, de que uma certa vez estava agora a Noemi, estava as suas noras, porque logo os seus filhos haviam morrido e eram casados e tinham deixado agora órfã. E aí Noemi chama as suas noras e dá uma notícia que era uma notícia do Eterno. A notícia que chegou para Noemi foi o seguinte: olha, pode retornar para Judá, porque o Senhor visitou o seu povo e a fome cessou. Isso mostra para nós que a nossa vida cristã, os momentos difíceis da nossa vida, as crises que passamos, os altos e baixos, porque há momentos da nossa vida espiritual que ela está lá no alto. Há momentos na nossa vida espiritual que ela está embaixo. Há momentos que estamos no monte, mas há momentos que estamos no vale. E quando nós não sabemos lidar com essas situações, as experiências que acontecem conosco, muitas vezes não é para nós se desesperarmos, não é para nós tomarmos atitudes desnecessárias, precipitadas. Não. O que é que nós devemos de fazer? Pedir a direção de Deus, orar ao Senhor Deus, pedir a Ele o que é que Ele quer que nós venhamos a fazer. Porque o momento difícil, o momento de crise, seja crise na família, seja crise no casamento, seja crise na área financeira, seja crise na área familiar, ou seja, a crise quando ela chega, principalmente para nós que somos servos do Senhor, que conhecemos a verdade bíblica, nós temos que entender que as experiências fazem parte do nosso dia a dia. E são essas experiências que nos faz chegar mais perto de Deus. Então, a nossa palavra aqui para você é esta: não pare a caminhada, não desanime, continua firme, continua acreditando que o melhor está por vir, continua acreditando na possibilidade do milagre, porque o maior milagre que nós podemos receber, o maior presente que o homem pode receber é a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você fique firme e reconheça que Jesus é o nosso Salvador. Silêncio e dor sobre a terra, o universo está de luto. O mal diz ter vencido a guerra, na cruz o rei absoluto. Um terremoto acontece, anunciando a morte de Jesus. A terra toda estremece, o dia cessa sua luz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção, pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu engano de esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Você que tem nos acompanhado e gostaria de participar do nosso programa, dando sua sugestão, sua dica, acesse o nosso canal no YouTube ou mande-nos um e-mail para o endereço aqui embaixo.
E já encerrando o programa de hoje, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou e convidá-los para estar conosco na semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá!